ao quarto estudo da série Discipulado. Nos estudos anteriores, aprendemos que a regeneração, isto é, a salvação, é o início do discipulado. Vimos que o discipulado é um aprendizado com Jesus e que para ser seu discípulo é necessário uma autorrenúncia, isto é, renunciarmos a nós mesmos, morrermos para nós mesmos, aceitando que Ele seja Senhor da nossa vida. Outro aspecto que vamos ver hoje é que o discipulado implica em seguir a Jesus. Seguir a Jesus. É por isso que a nossa lição de hoje se chama Seguir a Jesus. Creio que você deve estar bem ciente de que Jesus veio a este mundo para nos resgatar do pecado, nos perdoar e nos dar uma nova vida em Cristo. Em resumo, Jesus veio para nos salvar. Mas, de igual modo, é importante termos a consciência de que Jesus nos chama para ser seus discípulos, para segui-lo. Volto a repetir que não há salvação sem se tornar discípulo de Jesus, sem segui-lo. Ao refletir a seus discípulos como ovelhas, ou ao referir-se a seus discípulos como ovelhas, Jesus disse em João capítulo 10, versículos 27 a 28. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Jesus conhece as suas ovelhas, os seus discípulos, e essas ovelhas, esses discípulos seguem a Jesus Cristo e Jesus lhes dá a vida eterna, como diz esse versículo. Em João capítulo 8 e versículo 12, lemos o seguinte, Jesus ainda falando. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando nós seguimos a Jesus, nós não vivemos em escuridão com um futuro sombrio. Em Jesus nós temos uma luz que ilumina os nossos passos e que nos conduz à vida. Como ele diz, terá a luz da vida. Seguir a Jesus não é algo que nós devemos levar de forma leviana. Não é algo leviano. Existe um compromisso e um preço a pagar, como a autorrenúncia, por exemplo, que vimos na última lição. Em outra ocasião, Jesus deixa isso bem claro. Em Lucas capítulo 10, eu vou ler alguns versículos, do versículo 57 ao versículo 62, e a maior parte da nossa reflexão será feita neste texto. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Vemos aqui a interação de Jesus com três pessoas
quanto a se tornarem seus seguidores, se tornarem seus discípulos. 2 se apresentaram voluntariamente. O outro foi convocado, ou então podemos dizer convidado por Jesus para ser seu seguidor, seu discípulo. Vamos ver essas 3 pessoas, ou a interação que Jesus teve com cada uma dessas 3 pessoas. O primeiro se apresenta a Jesus com bastante entusiasmo para segui-lo. Ele diz: eu te seguirei aonde quer que fores. Então ele se apresentou com bastante entusiasmo. No entanto, Jesus deixa claro que segui-lo não é um passeio num transatlântico de luxo. Basicamente, podemos dizer que a resposta de Jesus para esta pessoa foi: eu não tenho casa ou abrigo para te oferecer. Não estou oferecendo as vantagens deste mundo. Em outras palavras, Jesus estava deixando bem claro para ele que segui-lo teria um preço. Segui-lo não seria pelas vantagens que talvez Jesus poderia oferecer-lhe. Na segunda interação, Jesus simplesmente virou para uma pessoa que estava ali ouvindo e disse, convocou ele, o convidou dizendo: siga-me. Ele disse: siga-me. Este se mostra disposto a segui-lo, mas ele deseja fazer outras coisas primeiro. Ele não está disposto a fazer um compromisso de imediato. É muito comum encontrarmos pessoas que têm outras prioridades para o momento, antes de se dedicarem de corpo e alma a seguir a Jesus. Por exemplo, aproveitar a juventude. Eu sou muito novo ainda, eu preciso aproveitar a minha juventude. Ou pessoas que estão estudando e querem terminar primeiro os seus estudos. Deixe-me terminar primeiro a minha preparação, os meus estudos, o meu treinamento, e aí eu vou me dedicar ao Senhor. Ou então estão se estabelecendo na carreira e querem se dedicar a essa carreira, priorizar a carreira para depois se dedicarem a Jesus. Ou têm filhos pequenos e querem criar, então, os seus filhos primeiro. Outros querem esperar até a aposentadoria para se dedicarem ao Senhor, para se comprometerem de corpo e alma ao Senhor. Podemos contrastar isso com alguns dos homens que Jesus chamou para ser seus discípulos enquanto ele estava neste mundo. Alguns que se tornaram seus apóstolos. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores que estavam trabalhando quando Jesus os chamou. Deixaram imediatamente suas redes e suas famílias para seguirem a Jesus. Jesus também chamou Levi, ou Mateus, enquanto ele estava trabalhando, sentado em seu serviço, onde ele era coletor de impostos. Mas Mateus também deixou imediatamente seu trabalho e seguiu a Jesus. O terceiro daqueles com quem Jesus estava interagindo se apresentou voluntariamente, mas também tinha algumas questões que queria resolver primeiro. A resposta de Jesus é muito interessante por pelo menos 2 motivos. Primeiro, quem se compromete em ser discípulo de Jesus, mas olha para trás, para a sua vida passada, não é apto para ser seu discípulo. O autor aos Hebreus fala sobre fixar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não podemos olhar para trás. E o segundo motivo que é interessante a resposta de Jesus é que ele diz que quem tem outras prioridades não é apto para o reino de Deus. Isso reforça o conceito de que somente aqueles que o seguem herdarão o reino de Deus, a vida eterna, a salvação.
É mais fácil visualizar essas pessoas que fisicamente seguiam a Jesus por onde quer que ele fosse. Mas para o discípulo de hoje, que não o segue fisicamente, o que significa seguir a Jesus? Podemos resumi-lo em basicamente 2 pontos. Primeiro, compromisso com Jesus como Senhor de nossa vida. E em segundo lugar, obediência aos preceitos de Jesus. É andarmos diariamente em obediência a Ele. Qual é sua resposta ao chamado de Jesus para ser seu discípulo?